Nosso bate-papo agora é com o Leonardo Pugliese e ele vai falar com a gente sobre um assunto importante, que é a situação envolvendo educação financeira. Por que com o Leonardo? O Leonardo, ele é um trader. Trader, o que é um trader? Ele mesmo fala com a gente. Bom, Jota, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Bom, falar de educação financeira num país como o Brasil é extremamente complicado, né? Onde a maioria das pessoas acha que somente poupança, né? Os produtos vendidos no Brasil pelas instituições bancárias hoje, basicamente, se você conversar com 80% da população, a população vai achar que para ganhar dinheiro você tem que poupar numa caderneta de poupança. Então, falar é um assunto extremamente delicado. Eu, como trader, hoje eu trabalho no mercado financeiro, tanto no mercado financeiro nacional, na Bolsa Brasileira, quanto no mercado de Forex, que é um mercado estrangeiro, mercado que movimenta aí na faixa de 2 trilhões, 3 trilhões de dólares por dia. Então, se a gente for comparar o mercado de Forex hoje, por exemplo, com a Bolsa Brasileira, ela não representa nem 1% do mercado de Forex. Então, é um mercado extremamente volátil, extremamente interessante de ser operado. E eu comecei a trabalhar com isso em 2011, por um breve momento. Depois aí tive outras atividades. E agora, durante a pandemia, eu resolvi investir de novo, né, voltar para o mercado financeiro. E hoje, praticamente 90% do meu trabalho gira em torno da profissão de trader. Beleza. Efetivamente, a pessoa pode estar se perguntando assim, tá, mas eu tenho uma poupança aí de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Já dá para começar a mexer no mercado financeiro? Sim. O que as pessoas não entendem é que muita gente acha assim, eu preciso poupar alguma coisa para começar no mercado financeiro. A gente sabe que ao longo dos anos, quando você coloca o dinheiro para trabalhar para você, que é o grande segredo para o enriquecimento, os juros compostos ao longo dos anos fazem com que o investimento inicial que você fez seja irrisório. Então, independente se você começar com 1.000, com 5.000, com 10.000, com 100.000, se você consegue colocar o empilhamento de capital, o empilhamento de juros sobre juros para trabalhar durante 5, 10 anos, você vê que o investimento inicial que a pessoa faz é irrisório. O que manda é você reinvestir aquilo que você ganha, reinvestir o que você ganha e deixar o empilhamento de juros fazer o resultado para você no final das contas. Então, assim, o capital mínimo, R$500 que a pessoa comece, já dá um saldo. R$100. A pessoa precisa começar a criar o hábito de poupar. O problema é que o brasileiro ele tem a cultura de que ele recebe o seu salário, paga as despesas do mês e o que sobra o cara poupa. E a gente sabe que não sobra, né, Jota? Então, assim, para uma população que vive acima do seu padrão, que se endivida com cartão de crédito, que se endivida com cheque especial, não sobra. Então, a cultura tem que ser ao contrário. O cara recebe o seu dinheiro, seja de CLT, seja da sua empresa, enfim. O cara recebe o seu pagamento, ele reserva uma parte para investimento, para garantir uma aposentadoria, para garantir uma previdência, e o restante ele tem que sobreviver. Então, as contas dele têm que estar baseadas em cima do resto, não em cima do que ele tira antes. Então, esse é o grande segredo. A maioria das pessoas vive acima do seu padrão de vida e não poupa. Não poupa. Esse é a grande questão aí de você trabalhar no mercado financeiro. Você falou uma frase muito importante aí, que é: as pessoas vivem acima do seu padrão de vida. Aí tudo bem, beleza. Mas como eu determino o meu padrão? Por exemplo, o trabalhador ganha aí na faixa de R$1.500. Beleza, ele tem que chegar, tipo assim, todo mês e falar: vou guardar R$100. E isso tem que ser, assim, aquele negócio, vou fazer isso e acabou. Exatamente. Esse tem que ser o início. Então, criar o hábito de poupar, mesmo que seja um mínimo. Então, assim, se a pessoa... Os grandes gurus do mercado financeiro, os grandes influencers da internet, eles falam que a pessoa tem que poupar pelo menos 30% daquilo que ganha. A gente sabe que é uma realidade pouco provável para a maioria. Mas se você ganha R$1.500, se você guardar 150, você está guardando 10% daquilo que você ganha, que já é um bom número. E aí esses 150, no próximo mês você vai ter os 150 mais o juros sobre os 150. E no outro mês, os 150 mais o juros sobre os 150. Então esse empilhamento de juros sobre os juros é que no final das contas te dá uma curva ascendente de capital. Mas a pessoa tem que criar o hábito de começar a poupar. Beleza. Também tem o outro lado, o seguinte.
Muitas pessoas não querem ficar preocupadas em pegar e ir lá no seu aplicativo, no seu banco, quero pegar esse dinheiro e aplicar, quero pegar esse dinheiro e aplicar. Não, eles querem fazer o seguinte, eu quero determinar, seja num aplicativo, seja no meu próprio aplicativo do banco, que tal valor vá para tal investimento todo mês. Existem aplicativos que fazem isso e a pessoa não se preocupa mais, aí ela só tem que deixar o dinheiro reservado? Exatamente. Tem aplicativos já, vários bancos, por exemplo, o banco que eu opero as minhas operações na Bolsa Brasileira, ele já tem uma programação mensal. Então tudo que está ali disponível, eu trabalho com o Banco Genial, que é o que eu opero na Bolsa, na B3. Genial, Tem uma programação lá, um agendamento que eu faço, que ele automaticamente pega um valor que está na minha conta, se eu optar por isso, e já joga num investimento que eu seleciono. Então ele tem uma carteira de produtos diversos lá, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Então você tem CDB, atrelado a tesouro, etc. Uma diversidade de produtos. Então se você colocar uma programação lá, um agendamento, naquele dia do mês ele vai pegar aquele capital e já vai reservar automaticamente. Esses são os chamados bancos virtuais. Então, por exemplo, o Banco Inter, tem o Nubank, são outros bancos virtuais. E tem também os bancões, os próprios bancões. Tem Banco do Brasil, tem essa coisa toda. Esses, além do seu, qual que opera nesse sentido? Olha, que eu tenho conhecimento que tem esse tipo de produto, praticamente todos os grandes bancos. Então, Santander, Banco do Brasil, todos eles têm dentro o que a gente chama... Hoje é muito fácil, o acesso a esse tipo de produto é muito fácil, porque hoje você tem os chamados home brokers. Então, o que é um home broker hoje? Você consegue fazer toda essa parte de investimento de casa, do seu computador, do seu celular, no aplicativo. Antigamente, você tinha que ir fisicamente no banco, conversar com o gerente, conversar com alguém que fosse te vender esse produto, para você assinar um papel para começar a fazer. Hoje não. Então, você entra lá no aplicativo, na página do seu banco, você tem lá um home broker. Você entra no home broker, você tem lá toda a opção dos investimentos que o teu banco vai te oferecer, e você consegue contratar por ali, sem burocracia, sem precisar falar com o gerente, sem nada. O problema a população não tem o conhecimento sobre o tipo de produto, qual o perfil que às vezes a pessoa tem para estar atuando no mercado financeiro, se ela tem um perfil mais arrojado, se ela tem um perfil mais tranquilo, se ela prefere uma renda passiva, digamos assim, mais segura, se ela quer se alavancar um pouco mais. Então isso vai depender muito do perfil do investidor. Então o brasileiro tem essa dificuldade de identificar o seu perfil e identificar qual produto legal para ele começar a investir. Hoje você se considera um conservador ou um arrojado? Eu sou arrojado porque a profissão de day trader ela faz com que eu tenha uma alavancagem um pouco maior. Porém, os meus investimentos são divididos. Eu tenho uma parte dos meus investimentos alocado nesse perfil mais arrojado e uma parte bem maior alocado em renda passiva mais segura, digamos assim. Então eu alavanco uma parte e poupo em outra. A gente sempre fala que, tem aquele ditado, né, que os ovos não podem ficar tudo numa cesta só. Então a gente divide os ovos em cestas diferentes com rentabilidades diferentes. Então você tem rentabilidade maior, mais arriscada, rentabilidade menor, mas menos arriscada. Citando como exemplo, Banco do Brasil hoje. O Banco do Brasil, para quem não tem conhecimento, é um banco que digamos assim, tem o lastro, o governo brasileiro. O lastro do Banco do Brasil é o governo brasileiro. Então, quer dizer, se o Banco do Brasil, abre aspas, quebrar, é porque o governo brasileiro está quebrado. Beleza? Beleza. Mas tivemos aí várias oportunidades de saber de alguns bancos que tiveram em pendências importantes. Vou citar o caso aqui do Banco Econômico, que acabou o Banco Cominde e tudo mais, que acabaram quebrando. Então, quem investiu nesses bancos tinha uma rentabilidade alta, mas não tão alta quanto no Banco do Brasil. É mais ou menos isso que você está me dizendo? Mais ou menos isso. O banco estatal, uma estatal como o Banco do Brasil, com certeza ela vai ser lastreada pelo governo, então o risco de uma empresa dessa quebrar é muito menor do que um banco privado. Então o banco privado, o Banco Central, ele oferece mecanismos de proteção ao sistema bancário, mas obviamente uma estatal tem muito mais resguardo por parte do governo do que um banco privado. Então a gente teve, por exemplo, durante a pandemia, vários bancos privados que ficaram em situação muito ruim. O que não aconteceu no banco estatal. Você tem uma situação do banco entrar numa certa crise, digamos assim, mas essa crise ela foi vinculada a um período de economia ruim provocada pelo Covid. Então não foi só o banco, foi a economia inteira que despencou. Mas aí você vê que o sistema bancário dos bancos privados é um pouco mais fragilizado do que um banco estatal. Então você investir em um banco
estatal, ok, vai te dar às vezes uma rentabilidade um pouquinho menor, mas você tem uma segurança um pouco maior do que num banco privado, principalmente um banco digital, que a maioria desses bancos digitais são bancos novos. Então, se você pega os bancos que estão atrelados a corretoras, que começaram a fomentar os seus investimentos aí durante a pandemia, então nós estamos falando de bancos de 3, 4 anos. Não se compara com o Santander, com o Banco do Brasil, com o Itaú, que tem décadas aí de presença no mercado. Então, toda vez que você vai selecionar esse tipo de empresa, não só falando de banco, Jota, falando de empresa mesmo para você investir. Porque dos mecanismos de renda passiva é você ter renda passiva em cima de dividendos. E de dividendos em cima de ações que você compra na bolsa. Quando você vai comprar essas ações, você também tem que selecionar boas empresas. Então, além dos bancos, você seleciona boas empresas para ter renda passiva em cima disso também. Vamos citar assim como exemplo, apenas como exemplo, uma boa empresa, a Petrobras. Petrobras. Então, você pega no Brasil hoje, Petrobras, Vale, Banco do Brasil e Itaú, essas 4 empresas, elas correspondem a mais de 30% do peso do IBOV. O que é o IBOV? O IBOV é o conjunto, é o Ibovespa, que é composto por 97 empresas. Então você tem 4 empresas que correspondem a mais de 30% do peso total do IBOV. Se você somar com o Itaú e Banco do Brasil um índice que é chamado índice financeiro, que é o IFNC, que é o índice de todos os bancos, isso corresponde a quase 45% do peso total do IBOV. Então, você investir nessas empresas, você está com certeza investindo em empresas sólidas no mercado. O que a gente está conversando aqui com o Pugliese, que vai estar podendo explicar para a gente como fazer no day trader. E você faz um trabalho nesse sentido também, explicando para as pessoas. É um curso, o que é? Ou é uma assessoria que as pessoas entram em contato, estou investindo tal, estou fazendo isso e aquilo? Essa parte de assessoria, Jota, ela é complicada porque no Brasil existe a CVM, né, que é o órgão que regula aí essas atividades. Então, para você prestar uma assessoria, você tem que ter um certificado, um CNPI, alguma coisa desse tipo. Mesmo para atividades voltadas para o Forex, porque, por exemplo, para quem não entende, o Forex, que é um mercado estrangeiro, ele não tem certificação da CVM. Então, a CVM não tem poder de certificação sobre ele. Mas mesmo para você ter uma sala educacional, para você oferecer assessoria, é interessante que você tenha essa certificação. Eu não tenho, então o trabalho que eu faço hoje é uma sala educacional que ensina os alunos a operar no mercado. Então eu não faço sugestão de aplicação, eu não faço... Claro que meus alunos a gente sempre troca ideia na sala ensinando. Então, por exemplo, a gente está focado hoje, o pessoal da minha sala, a gente está focado em fazer carteiras em ETFs. Então, o que são ETFs? São conjuntos de ações comercializados na Bolsa Americana. Então, ao invés de você comprar uma ação de uma empresa em específica para ganhar dividendos sobre ela, você compra a ação de um grupo de empresas que você tem um risco muito menor e ganha a mesma coisa de dividendos, só que em dólar. Então, a gente troca ideia, faz alguns cursos sobre isso. Então, eu tenho uma sala educacional voltada para operações em Forex e esse tipo de aplicação. Ensino, é educação financeira, a mesma coisa que falta nas nossas escolas hoje. Tá, mas aí tem aquela questão. Eu tô com 10 mil investido lá, beleza? Tá rendendo legal. Só que eu preciso de preciso sacar isso rápido. É fácil esse saque, essa sustentabilidade também é fácil? Como é isso? Falando especificamente de operações em Forex, que o seu dinheiro tem que ir para uma corretora fora do Brasil, a liquidez disso, quando está alocado, por exemplo, vou lá no meu caso, eu opero operações em day trade. Então, se eu precisar de um saque de uma corretora internacional, ela é D+1. O que seria D+1? Eu peço o saque hoje, no máximo em 48 horas o dinheiro está na minha conta aqui no Brasil. Então, é relativamente rápido. A não ser que você tenha isso aplicado em algum investimento. Então, por exemplo, vamos supor que eu apliquei isso num fundo de investimento, lá num ETF. Então, a liquidez está atrelada a quanto eu vou disponibilizar desse ETF, então eu tenho que vender esse ETF, o dinheiro tem que cair na minha conta, aí a conta tem que cair na minha conta do Brasil. Então você demora aí 4, 5 dias para ter esse valor. E o detalhe, a liquidez desse ETF ela vai estar vinculada ao teu preço médio. Então, por exemplo, se você comprou um ETF, vou dar um exemplo clássico, se você comprou um ETF a $100, e esse ETF caiu o valor de mercado dele, foi para $90. Se você liquidar hoje, você perde 10.
Então você, teoricamente, teria que esperar a recuperação dele para conseguir o valor. Mas a liquidez é praticamente 3, 4 dias numa operação lá fora. Aqui no Brasil é no último dia. Tá. Passa aqui o teu telefone para que alguém que está nos assistindo pudesse entrar em contato. Bom, meu telefone, meu celular é o 16 994463225. É o WhatsApp também, você pode entrar em contato. Se quiser entrar em contato pelo Instagram, é só procurar lá, Leonardo Pugliese, leonardo.pugliese, tá no Instagram, e pode me deixar mensagem lá também que a gente troca ideia por lá. Leonardo, obrigado por essa matéria, eu sempre acho muito importante. Eu ia te perguntar também, tem os chamados fundos, vou citar aqui, por exemplo, os shoppings. Sim. Todos os shoppings pertencem a um fundo imobiliário. É um bom negócio, fundo imobiliário? Todos os fundos, tanto fundo imobiliário, tem até fundo de cemitério, não sei se você sabia, mas tem até fundo imobiliário de cemitério. Se procurar, tem várias opções. Fundos ligados a propriedades agrícolas, então você tem fundo de fazenda, você tem fundo de galpões. Então todos os fundos, qual que é a vantagem de você ter a aplicação em um fundo? Você não fica atrelado em apenas uma ação. Então, vou explicar para o pessoal a diferença. Vamos supor que eu compre a ação da Petrobras. Então, eu comprei a ação da Petrobras a R$30. Comprei 10 ações a R$30. Então, eu investi R$300 e estou lá com 10 ações da Petrobras. Se essa ação cair para 20 e se eu precisar liquidar ela, eu tenho R$200 na conta agora, não tenho mais 300. O fundo, como você tem várias empresas dentro do fundo, se uma empresa desvaloriza, a outra acaba compensando. Então, para você perder um valor de mercado de um fundo, você precisa de uma desvalorização muito grande naquele conjunto que faz parte do fundo, que é a mesma coisa do ETF. Então, você pega, por exemplo, um ETF que eu gosto muito de aportar, é um ETF vinculado às 50 empresas mais rentáveis do SP500, que é a Bolsa Americana. Então, se você pegar as 50 empresas mais rentáveis do SP500, para você ter uma desvalorização muito grande em uma empresa que vai desbalancear o fundo inteiro, é muito difícil. Então você tem uma segurança a mais para operar aí. Então os fundos imobiliários são um ótimo negócio. Uma rentabilidade muito boa também. Leonardo, obrigado, viu? Eu que agradeço, Jota. A gente continuaria esse papo aqui, que eu gosto muito desse assunto, por horas. Mas você já está convidado a voltar várias vezes aqui com a gente, tá bom? Essa foi a participação aqui de Leonardo no Direto ao Ponto, no canal do Jota Show e na Rádio Comunitária.